Fala pessoal, tudo bem? Você sabia que o fluxo de caixa é o oxigênio de uma empresa? Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade por aqui. Tá legal? Então vamos lá, por que o fluxo de caixa é tão importante para uma empresa? E eu acho que é bem fidedigna a comparação entre oxigênio para as pessoas, assim como o fluxo de caixa para as empresas. A pessoa morre sem oxigênio e a mesma coisa, a empresa morre sem o fluxo de caixa. E aonde que começa uma certa confusão, né? A confusão acontece no fato, pelo menos na minha opinião, de que muitas empresas ainda colocam muita energia em fazer demonstrações de resultado do exercício como principal foco de controle financeiro. E aqui eu não estou falando que a demonstração de resultado ou a DRE não seja importante. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que fluxo de caixa é mais importante do que qualquer coisa na empresa, né? E eu vejo que existe uma certa confusão técnica nesse sentido, né? Vamos recapitular. Existem três principais demonstrações financeiras: DRE ou demonstração de resultado do exercício, balanço patrimonial e o fluxo de caixa. O que acontece é que as regras contábeis, ao longo dos anos, focou muito o esforço na DRE e no balanço patrimonial. Muitas vezes o fluxo de caixa, ou ele ficava de lado, ou ele era trocado por um exercício um pouco mais complexo na história da contabilidade no nosso país. Então, em vez de fazer o fluxo de caixa de uma maneira intuitiva, como qualquer pessoa faria o controle da sua conta corrente, ou de quanto dinheiro tem na carteira, ou quanto dinheiro tem no bolso, ou seja, eu tenho 10, gastei 5, sobrou 5, né? Então, algum exercício um pouco óbvio que é possível fazer nas empresas. Eu, inclusive, faço esse exercício junto com uma série de empresários há muitos anos, né? Então, é possível fazer um fluxo de caixa direto, nesse caso, que é esse do 10 menos 5 que dá 5, esse é o fluxo de caixa direto. É possível fazer ele porque ele é muito intuitivo e eu vejo que muitas empresas não fazem, e o fato de não fazer é porque falta educação com relação a isso. Estou falando educação do ponto de vista técnico, né? De saber a diferença entre uma coisa e outra. Então, basicamente, quando o empresário ou o diretor financeiro ou o gestor tem que escolher uma demonstração financeira, normalmente ele escolhe a DRE. E o motivo pelo qual isso acontece é que normalmente o fluxo de caixa, do ponto de vista da obrigação contábil, historicamente no nosso país, ele era representado por uma demonstração financeira que chamava DOAR, demonstração de aplicação demonstração de aplicação e origem dos recursos, que na verdade é um fluxo de caixa, só que muito mais complicado do que ele precisa ser. Ele poderia ser muito mais fácil de interpretar, de novo, como nós fazemos a gestão do nosso dinheiro na pessoa física, porque é possível fazer esses paralelos. Então, eu vejo que por a gente não chamar fluxo de caixa, durante muito tempo a gente chamou fluxo de caixa de DOAR, isso é zero intuitivo, muita gente não entendia exatamente o que era aquilo, para que servia. Então, muitas vezes, essa demonstração financeira ficava a cargo dos contadores. E quando o empresário olhava aquilo, ele falava, sei lá, o que é isso aí? Isso aqui é coisa do contador, né? Isso aqui é coisa para ser feito, para gerar um relatório e mandar lá para prestar conta para o governo. Então, não tinha esse compromisso, de fato, com que de escolher qual a melhor demonstração financeira. Era meio que a DRE, não tinha muita outra reflexão ou dúvida, né? A não ser aquelas empresas mais sofisticadas que faziam as três demonstrações com excelência, mas eu vou dizer que, com toda certeza, a maior parte das empresas no Brasil, ao longo dessas últimas décadas, aí, com toda certeza, pecou no sentido de entender a diferença entre demonstração de resultado do exercício e fluxo de caixa. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando do ponto de vista contábil, porque muitas dessas empresas prestavam contas com relação à DRE, ao balanço patrimonial e ao fluxo de caixa ou a DOAR, direitinho lá para o governo,
E tudo bem, mas eu não estou falando da contabilidade do ponto de vista de emitir relatórios do ponto de vista legal. Eu estou falando ter informação para a tomada de decisão. Eu estou falando de relatórios gerenciais. Eu estou falando daquela informação que um diretor-presidente de uma empresa pega para decidir o que ele vai fazer no próximo ano, no próximo semestre, com relação a um projeto de investimento. Então, assim, o meu ponto idealmente, do ponto de vista de gestão do dia a dia da empresa, das principais cabeças que tomam ali o rumo da empresa mais para a esquerda ou mais para a direita, para frente, para trás, segura, avança, o que eu estou dizendo é que deveria ter tanto a demonstração de resultado quanto o fluxo de caixa. Por quê? Porque a demonstração de resultado, que é o que a gente mais está acostumado a olhar, mais está acostumado a analisar, na verdade é quase que um fluxo de caixa voltando para equalizar as coisas no tempo. Bom, vamos lá, o que eu quero dizer com isso, né? Então, por exemplo, se eu compro alguma coisa ali para a empresa, eu compro uma máquina para a empresa e essa máquina ela é paga à vista, no fluxo de caixa ela está considerando como sendo paga à vista. Só que na demonstração de resultado do exercício, ela está sendo considerada a depreciação que essa máquina vai trazer ao longo de vários anos. Por quê? Porque a demonstração de resultado do exercício, que é essa primeira demonstração financeira, lembrando, DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixa. A DRE, ela serve para botar as coisas no seu devido momento no tempo. Então, por mais que eu tenha comprado uma máquina à vista, ela está viva ali, ela está funcionando na operação durante, sei lá, vou chutar aqui, não sei qual que é a regra contábil da máquina especificamente, mas vamos dizer que ela está funcionando ali durante 10 anos. Então a demonstração de resultado do exercício vai mostrar ela viva durante 10 anos, vai demonstrar 1/10 do valor dela sendo levado para a DRE daquele ano, 1/10 para o outro ano, 1/10 para o ano seguinte e assim por diante durante 10 anos, enquanto que o fluxo de caixa vai demonstrar uma porrada ali em um ano só porque foi pago à vista. E aí eu pergunto, qual dos dois é o ideal? Eu falo assim, irmão, não tem ideal, são propósitos diferentes. Enquanto o fluxo de caixa quer mostrar entrada e saída de caixa, a demonstração de resultado do exercício ela quer ser mais justa no sentido de falar, olha, pagamos à vista, mas deixa eu colocar aqui durante a vida desse bem quanto que foi depreciado. E assim por diante, né? A gente pode dar o exemplo de uma receita. Sei lá, uma receita que ela é paga, uma receita de cliente. Então, na demonstração de resultado de exercício, você recebe ali 100 mil reais, só que esses 100 mil reais vai ser pago de novo, 10 vezes, só para facilitar, né? Então, aqueles 100 mil reais vai ser pago em 10 vezes. Na DRE, aqui é o contrário, né? Porque na DRE considera os 100 mil no dia que foi feita a venda, no dia que foi feita a emissão da nota ali, a entrega do produto, a prestação do serviço, né? Aqui na demonstração de resultado ela vai representar o desembolso, né? O desembolso vai ser feito do cliente para com a empresa, né? A entrada de recurso, que é o inverso do desembolso, vai entrar em 10 vezes ali. Na verdade, vai ser 10 meses nesse caso, diferente da máquina que é 10 anos, 10 meses. Então, a gente vai ter 10 mil no mês, 10 mil outro mês, 10 mil no mês consecutivo e assim por diante. Então, a DRE, ela quer representar ali a realidade da empresa, independente dos desembolsos. O fluxo de caixa, ele meramente representa o desembolso, independente de quando foi prestado o serviço, independente de quanto tempo a máquina leva ali, desde que ela esteja funcionando durante aquele período. Então, o fluxo de caixa ele tem o único objetivo de considerar entradas e saídas, ou entradas de dinheiro e desembolsos. Porque na hora que você começa a olhar o que entrou e o que saiu, a diferença entre o que entrou e o que saiu é o quanto você tem no caixa. E por que essa informação é importante? Porque a partir do momento que você tem ali um recurso no caixa, esse recurso vai ser importante para pagar folha, vai ser importante para pagar fornecedor, pagar imposto, ou seja, o que tem de mais importante do que você pagar? Empregado, fornecedor e até o próprio governo, né? Então, o meu ponto é o seguinte,
DRE é importante, fluxo de caixa é importante. Ambos têm a sua função. A DRE tem a sua função de apurar rentabilidade. Então, por mais que eu receba R$10.000 por mês durante 10 meses, a DRE vai representar os R$100.000 no momento que o produto foi entregue, a prestação de serviço foi realizada. Então ela quer ser justa com relação ao momento em que as coisas acontecem. Ou a máquina sendo depreciada 1/10 a cada ano. Então é justo porque ela tá se depreciando ou se vai corroendo. Eu sei que a expressão não é a melhor do mundo, mas ela vai se corroendo ali a 1/10 a cada ano. Então a DRE ela busca justiça, porque a justiça ela vai poder apurar uma rentabilidade mais adequada. Enquanto que o fluxo de caixa ele não está pensando em julgamento, se é certo, se é errado, saiu, não saiu, não saiu. E no final do dia, eu acho que essa informação do quanto que a gente tem no caixa é muito importante, porque essa informação garante a sobrevivência ou a morte de uma empresa. Então, assim, eu acho que DRE é importante, fluxo de caixa é importante, mas entre a DRE e o fluxo de caixa é sobrevivência. Se você tem o fluxo de caixa redondo, você consegue entender o que está acontecendo com as entradas, as saídas, e você consegue ter mais previsibilidade com relação ao que deve acontecer aí nos próximos meses, no próximo ano, e você consegue entender quanto de oxigênio você tem. Se você está com a cabeça embaixo d'água, você sabe quanto de oxigênio você tem, você consegue calcular quanto tempo você precisa para ir para a superfície, pegar mais oxigênio e voltar para debaixo d'água, se você precisar estar embaixo d'água, que muitas vezes é isso, né? A empresa ela toma oxigênio e vai lá resolver as coisas que ela tem que resolver. Então, eu diria que o fluxo de caixa, ele primeiramente deveria ser, na minha opinião, a demonstração financeira que qualquer empresa tem que dominar, mas dominar porque sobrevive. Sobreviveu? Maravilha. Agora vamos dominar a demonstração de resultado do exercício, porque agora que a gente tem caixa, a gente consegue sobreviver, a gente tem oxigênio para respirar e para produzir, para ter as atividades rodando normalmente, aí a gente vai lá para a demonstração de resultado do exercício, trazer as coisas no seu momento adequado no tempo, para buscar justiça com relação ao que se chama de regime de competência. Fluxo de caixa, regime de caixa. DRE, regime de competência. Então, o regime de competência traz as coisas para o seu momento do tempo, conforme a sua competência, ou conforme o momento que aquilo deveria estar sendo considerado, independente do desembolso. Então, sobreviveu? Começa a apurar uma demonstração de resultado impecável, incrível, sim. Qual das duas são mais importantes? As duas são fundamentais, mas se eu tivesse, na minha empresa, se eu tivesse 10 dias para deixar um impecável e esquecer do outro, é o fluxo de caixa, porque se eu ficar fazendo uma DRE maravilhosa e não entender quanto que eu tenho no caixa, quanto que vai faltar de caixa, quem que eu tenho que pagar, a empresa morre. Então, assim, eu vejo que muito empresário não entende isso, eu vejo que muito aluno de finanças não compreende esse conceito. Por quê? Porque durante muito tempo a nossa contabilidade ela não foi preparada para nos ensinar isso, ela foi preparada para nos ensinar o que a lei manda. E a lei mandava fazer a DRE, o balanço patrimonial e o tal do DOAR, que ninguém, o empresário, nem ninguém se dava conta que aquilo ali era um fluxo de caixa. Então era feito meio que não digo nas coxas, mas era feito ali meio que de uma maneira mais burocrática, se é que você me entende, né? O sistema meio que tirava automático, mandava e tá tudo certo, e muita gente botando foco 100% na DRE, 100% na DRE, 100% na DRE, um monte de empresa morreu, olhando para a DRE e deixando de pensar no fluxo de caixa. Assim, é coisa básica, isso ainda acontece nos dias de hoje. Uma outra questão é que DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixa, mesmo sendo obrigatórias as prestações de conta dessas demonstrações financeiras nos dias de hoje, e foi no passado com outro nome, né? O fluxo de caixa tinha o nome de DOAR, mas ainda, ou se tendo sido obrigatório no passado com outro nome, sendo obrigatório hoje, a verdade é que empresas, a depender do tamanho delas e a depender do regime tributário, ela não tem que apresentar o fluxo de caixa. Então, o empresário vai lá, cria a empresa dele, começa a operar, tal, vira para o contador e fala, me dá os relatórios financeiros. Ele muitas vezes não recebe um fluxo de caixa, a depender do tamanho dessa empresa.
E como é que ela não calcula quanto de oxigênio ela tem, quanto de oxigênio ela vai precisar e se ela vai ter falta de oxigênio ou não? Então, eu acho que isso é muito importante, é fundamental, e é um tema que eu vejo pouquíssima gente atenta com relação a isso. Então, alunos, professores, contadores, empresários, e o que eu digo é, do ponto de vista de gestão da empresa para tomada de decisão, independente dos relatórios financeiros, contábeis que precisam ser emitidos, precisam ser enviados, ótimo, acho que isso aqui muitas vezes é muito bem feito, muitas vezes o contador faz um bom trabalho, mas com relação ao dia a dia da empresa, muita coisa fica para trás. Eu vejo que isso é muito importante, eu acho que isso é muito importante que essa informação chegue, e se você acha se você está compreendendo o que eu estou dizendo aqui, não esquece de deixar seu comentário para eu ver o teu ponto de vista. Me fala aqui o que você está sentindo ao ouvir isso aí. Se você gostaria de saber mais sobre esse tipo de tema, porque eu acho que é importante. E, inclusive, acredito que a mensagem não é faça o fluxo de caixa e esqueça a demonstração de resultado. A mensagem é por que todo mundo está tão aficionado com relação a DRE do ponto de vista de tomada de decisão sem ter durante tanto tempo se preocupado com ter um fluxo de caixa incrível. E muitas vezes a empresa fala assim, eu tenho um fluxo de caixa. Eu já ouvi, quantos empresários eu já ouvi falar que tinha um fluxo de caixa, quantos gestores financeiros me falaram que tinha um fluxo de caixa, na hora que eu recebi, era uma mistura de DRE com fluxo de caixa, tipo um Frankenstein. E não existe esse relatório que é um pouco competência, um pouco caixa, não existe. Né? Não existe meio caixa, ou meio competência, ou meio grávida, meio não grávida, não existe. Ou é uma coisa, outra coisa. Porque a hora que você mistura, muita gente fala, não, misturei para ter um pouco dos dois, porque o relatório fica melhor. Não existe isso. Não existe o relatório ficar melhor na hora que você junta dois conceitos. Né? Não dá. Né? Você pegar vegano, vou juntar vegano com carnívoro, eu vou juntar porque eu vou pegar o melhor dos dois. Não, não dá, porque são conceitos diferentes e a gente precisa estar muito atento com relação a isso. Então, durante muito tempo, a legislação bateu firme no regime de competência, bateu muito firme. Então, a legislação bateu tão firme no regime de competência que o regime de caixa, ou ele era feito burocraticamente e enviado, e aí isso não era contemplado do ponto de vista da prática, ou na prática a pessoa fazia uma coisa ou muito simples, muito papel de pão, negócio muito mal feito que ninguém entende, e que não tinha um cruzamento de uma verificação se aquela informação está correta. Existem formas de fazer isso, eu faço isso até com uma certa frequência, de ver se... Porque é muito fácil você olhar e falar assim, quanto que eu tenho no banco, no saldo inicial do banco, quanto que eu tive de entradas e saídas, meu saldo inicial mais as entradas menos a saída tem que dar meu saldo final, isso é verificável, desde que você não junte dois conceitos, porque aí fica impossível bater isso aí. Então acho muito importante levar esse conceito, falar dessa questão que eu senti falta nesses 20 anos que eu navego esse mundo das finanças corporativas ou das finanças de empresa, e acho que essa informação é fundamental, tá? Então não esquece de deixar teu comentário, sua dúvida, o que é que seja super importante, tá? Compartilha esse vídeo com quem você acha que possa se beneficiar, tá bom? E não esquece de deixar seu like aí se você gostou também, tá? E se você não está inscrito no canal, espero que você se inscreva. Não esquece de fazer isso para que a gente possa se ver nos próximos vídeos, tá legal? Valeu, até lá!